A Teresa acabou de elencar alguns desafios que as pessoas, crianças, sobretudo com deficiência, enfrentam. Da experiência que tem, que mais desafios as crianças e os jovens com deficiência enfrentam aqui em Cabo Verde? E também é de se destacar que todo o trabalho deve ser multidisciplinar para o pleno desenvolvimento dessa pessoa com deficiência. Bom, a doutora Teresa começou a falar da criança, que é o primeiro ponto e o primeiro passo a seguir. Esses desafios que nós temos é o desafio do país, porque nasce uma criança, de facto, na condição de deficiência. O país, já tendo condições, deve sinalizar, quando é possível, a criança de nascença. Tivéssemos nós um serviço de intervenção precoce, trabalharíamos essa criança na fase mesmo precoce da criança. O que é que nós entendemos que deveríamos ter no país? Um serviço de intervenção precoce, com uma equipa multidisciplinar e pluridisciplinar. Aquela criança pode sim nascer numa família que é pobre, que não tem, os pais podem não ter trabalho porque um pai ou uma mãe não idealizam uma criança com nenhum tipo de dificuldade ou com nenhum tipo de deficiência. Nascendo, a família tem que ser trabalhada, porque a família, por vezes, entra num processo de luto, não é? Trabalhando a família, e deve ser trabalhada também a criança recebendo os primeiros cuidados na nascença. Tivéssemos nós esse serviço multidisciplinar, pluridisciplinar, setorial, nesta equipa, por exemplo, poderia ter uma pessoa de serviço social, que vai saber que essa criança nasceu numa família que é pobre, instruindo aquela família que poderá adquirir uma pensão social, mas uma pensão social dá para sobreviver, porque ninguém vive com uma pensão de 6.000 escudos. Muito menos numa família, porque a família, mesmo trabalhando com o filho na condição de deficiência, o fator económico, o fator financeiro é maior. É maior porque aquela família tem necessidade de deslocar várias vezes pelos serviços de saúde, nomeadamente naquela fase, para ter acompanhamento não só da criança, mas ela também precisa ser trabalhada. Então, este é um primeiro passo. Havendo, de facto, esse serviço, porque o que é que nós devemos trabalhar, no meu ponto de vista, a deficiência por faixa etária. Porque a equipa multidisciplinar, pluridisciplinar, trabalha na fase, por exemplo, precoce, de intervenção precoce. Mas essa equipa multidisciplinar e pluridisciplinar apoia a família, apoia o serviço de creche ou infantário, vai apoiar a criança também antes da entrada, por exemplo, da escola, os que têm possibilidade de estarem na escola. Aliás, as crianças devem estar na escola. E esse acompanhamento é feito por quê? Porque a criança foi estimulada desde a criança. O nosso desafio, primeiro, vai nessa parte que tem a ver com a política pública de infância para a área da deficiência. Assim, nós estaríamos a apoiar a família, também financeiramente, mas estaríamos a apoiar a família a nível social e a nível também psicológico, com as especialidades que de facto nós precisamos. Mas ainda temos um grande déficit também, que nós temos neste momento poucos, já temos especialistas no país, porque nós estamos, mas temos poucos especialistas e esses especialistas podem não estar contratados também no sistema de saúde, por exemplo, em termos hospitalar ou nos serviços primários, que são nos centros de saúde, onde deveriam ter. Então, isto é um primeiro desafio que nós deparamos com a população com deficiência, por exemplo, na faixa etária de criança, de bebê, antes, por exemplo, da fase de infantário
ou da entrada na escola, que é um outro processo, não é? Porque a criança deve ser, por exemplo, estimulada também para entrar na escola e as escolas devem estar preparadas, não é? Para receber qualquer aluno, por exemplo, que estiver na condição de deficiência, não só com acessibilidade, mas com professores capacitados e professor de apoio, que ainda também não temos no país, que é uma política pública. Sim. Déficits que a Isabel acabou de elencar e que, se calhar, se forem resolvidos, a questão da inclusão seria efetiva. Teresa, como superar esses desafios? A Isabel elencou que deve ter um serviço de intervenção precoce, trabalhar a deficiência por faixa etária. O que mais pode-se fazer para superar os desafios elencados? Eu acho que, em primeiro lugar, deve haver um serviço onde se faça o rastreio. Porque muitas das vezes a deficiência é descobrida tardiamente. Às vezes é a família em casa que consegue ver que a criança, em relação à faixa etária, outras crianças, aquela criança está um bocadinho mais atrasada. Às vezes a criança vai para o jardim, é no jardim ou no infantário que se descobre que a criança tem algumas dificuldades, mas eu acho que mesmo a nível do serviço de saúde deve haver um serviço de rastreio para registrar as crianças que na verdade têm algumas deficiências ou algumas dificuldades. E tendo o rastreio, fazendo acompanhamento do desenvolvimento da criança, há situações em que logo de imediato se vê que a criança tem deficiência, mas há situações que demoram o seu tempo. Por exemplo, a nível da paralisia cerebral, o seu diagnóstico é muito tarde, na maioria dos casos. O diagnóstico é tardia e muitas das vezes não há um acompanhamento, um seguimento após o diagnóstico propriamente dito, porque o diagnóstico de uma criança com paralisia cerebral termina com 5 anos de idade. Então, durante essa faixa etária, até 5 anos de idade, esta criança deve ser acompanhada e seguida, conforme disse a minha colega Isabel. Não há um programa de intervenção precoce, de diagnóstico e intervenção precoce, para poder acompanhar a criança. Quando é assim, tudo fica mais complicado, porque a fase principal de desenvolvimento neuronal, a nível do cérebro, é nos primeiros anos de vida, de 0 a 3 anos de idade. É nesta faixa etária em que a intervenção surte melhor efeito. Quando a intervenção for tarde demais, tudo fica mais complicado, mas nunca é tarde para fazer a intervenção. Por além disso, e as escolas, há muitas barreiras também, barreiras arquitetônicas, barreiras físicas, o preconceito que é uma das barreiras piores, porque quando uma pessoa vê, porque uma criança, antes de ter uma deficiência, acima de tudo é uma criança, exige uma resposta adequada. E se a criança tem a deficiência, exige ainda mais. E também por pessoas, a intervenção deve ser feita por pessoas capacitadas para o efeito. Muitas das vezes pensam que é uma criança que não anda, não fala e qualquer intervenção é válida. Não. A intervenção deve ser feita por especialistas. E mesmo a nível da educação, os professores devem serem formados. Podemos dizer que Cabo Verde já deu passos significativos nesta área, mas ainda precisamos de muito mais. Porque as crianças deixam de ser crianças e passam a ser adolescentes
passam a ser jovens, adultos, e qual será o futuro destes cidadãos? Sem uma escolarização, sem um trabalho, pertencendo a uma família pobre ou não, porque a criança cresce e começa a pensar também no futuro. Porque eu, às vezes, confronto com alguns jovens que perguntam: se a minha mãe morrer, quando o meu pai morrer, quem vai cuidar de mim? Então, é um caminho que deve ser seguido por faixa etária, preparando para o futuro. Exatamente. Isabel Muniz, a senhora Teresa acabou de falar um pouco dos desafios também nas escolas. Como é que leitura faz sobre a educação inclusiva aqui no país? Bom, eu disse-lhe inicialmente que não vamos fazer comparação de 20 ou 30 anos, mas ainda temos desafios enormes. Se temos, por exemplo, neste momento, salas de recursos, nós temos alguns professores de educação especial formados, há algum apoio nesse sentido, mas ainda há inclusive uma área que trata da política inclusiva, mas mesmo com todas essas conquistas estamos aquém, de facto, do que é necessário. Porquê? Porque temos ainda grandes crianças com deficiência que não frequentam sala de aula, nem sequer o infantário, certo? E essas crianças, primeiro para entrarem na sala de aula, como eu disse, devem ser estimuladas. Quando não há esse acompanhamento, não há esse estímulo, e a criança fica sempre em dificuldade, não é? Ou em desvantagem em relação às crianças ditas normais. Tiver sorte de ter professor capacitado e professor com sensibilidade, com alguma sensibilidade, mas pode acontecer que isso não aconteça, que apanha um professor que não tenha capacitação, professor que também não tenha sensibilidade, e temos um déficit grande. Nós não temos o professor de apoio, que mesmo que a criança, por exemplo, for estimulada dos 0 aos 5 anos, não é? Essa criança precisa continuamente de ser estimulado para continuar a estar na sala de aula com conteúdos, de facto, específicos, não é? Porque o professor, quando tem alunos na sala de aula, tem alunos. E pode ter 1 ou 2 alunos com deficiência, mas não deixa de ser aluno. O professor deve estar, assim, preparado para dar atenção aos outros alunos, que também são alunos, e o aluno na condição da deficiência. Então, esta preparação ou esta continuidade da resposta, nós precisamos, de facto, de ter, porque o lugar da criança é na escola, seja com deficiência, há deficiências, de facto, que exigem mais, que precisam de mais meios de apoio, de facto, para estar na sala de aula. Não é? Que é algo que Cabo Verde tem que preparar, porque nós falamos muito da inclusão, certo? Nós falamos em Cabo Verde que nós queremos ter pessoas e crianças e adolescentes com deficiência na sala de aula, e é um direito que assiste, de facto, ao cidadão criança. Mas nós devemos ter essa preparação. Ainda temos poucas crianças com deficiência frequentando, de facto, o sistema de ensino, não é? Tínhamos menos, agora, de facto, começamos a ter mais, mas ainda continuamos a ter crianças sem estímulos para estar na sala de aula, que é uma continuidade em relação à resposta. O que a minha colega também disse que é importante, porque quando a criança é estimulada, os resultados são maiores e são melhores, não é? Então, essa continuidade, de facto, do ensino, porquê que essa parte de estimulação é importante? Inclusive com relação ao que eu falei da equipa multidisciplinar e pluridisciplinar. Porque o professor de educação especial fará parte também dessa equipa multidisciplinar e pluridisciplinar, que tem outras equipas, por exemplo, com um fisioterapeuta, um psicólogo, um fonoaudiólogo, um neuropsicólogo,
ou um terapeuta ocupacional, certo? E esses acompanhamentos devem ser dados em todo o tempo da vida da pessoa que estiver na condição da deficiência. Não havendo, por exemplo, essa continuidade da resposta, nós vamos ter sempre problemas com crianças com deficiências a frequentarem sala de aulas e a ter aproveitamento. Por exemplo, nesta fase, por exemplo, da adolescência, se a criança é estimulada e acompanhada, já quem está a acompanhar a criança, por exemplo, posso dizer o professor de educação especial ou não, mas a criança pode merecer algo que se chama despiste vocacional, que se sabe que aquela criança não terá condições, por exemplo, de frequentar o ensino superior. Deve ser trabalhar nesta fase para que aquela criança que está numa fase de adolescência e torna jovem tenha uma formação profissional, não é? De acordo com a aptidão do adolescente ou do jovem, e poderá ser, não é? Ser uma formação profissional, estar preparada e certificada, porque nós temos que trabalhar todas essas etapas e, de facto, termos, por exemplo, esses jovens no mercado de trabalho. Mas na prática isso não se verifica? Na prática estamos aquém nós temos poucas pessoas com deficiência, nomeadamente no local de trabalho. Nós, por exemplo, há uma gratuidade de ensino até formação superior. Quantas pessoas com deficiência nós neste momento quantificamos que estão com a formação superior? É quase insignificante em termos de números de censo. Mesmo em relação, por exemplo, à escolarização, à alfabetização, nós ainda temos uma discrepância na pessoa com deficiência e nas pessoas ditas normais. Então, esse trabalho deve ser feito desde a primeira infância até a fase adulta. Mais complexo ainda é que no nosso sistema, por exemplo, de proteção social contributiva, nomeadamente, apenas a fisioterapia é coberta. Inclusive, deu-se um aumento eram 50, passou para 70 sessões, mas, por exemplo, essas 70 sessões pode ser que uma pessoa que precisa de facto desse serviço, em um mês pode gastar todas, por exemplo, estas terapias a nível da fisioterapia. Então, todo esse trabalho que nós chamamos de facto política pública para a área da infância, há um déficit que nós achamos que deve ser trabalhada. Porquê? Porque estamos a falar de um cidadão que poderá estar na condição da deficiência. Okay. Minhas senhoras, vamos fazer uma pequena pausa e retomamos dentro de instantes. Obrigada. Vamos fazer uma pequena pausa neste programa e regressamos em instantes.